Santo nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida, e nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto de Lucas 23, 21 a 43, também vamos nos reportar os outros textos, Salmo 46, Malaquias 3, 13 a 18 e Colossenses 1, 13 a 20. O tema da mensagem é: a teologia passa pela cruz. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é o último domingo do ano da igreja. O calendário da igreja é diferente do calendário lá de fora, do calendário ordinário social. O calendário da igreja ele começa com as 4 semanas, com os 40 dias que preparam o povo de Deus para celebrar o Natal, para o Advento. Então a época de Advento é o início. Semana que vem é o primeiro culto de Advento. E geralmente nesse último culto do ano da igreja, os textos tratam de fim de mundo, de prestação de contas. Entretanto, nesse ano, os textos eles falam, principalmente o Evangelho, da cruz. Eles apontam para a cruz de Jesus, para a crucificação de Jesus, e parece que à primeira vista isso não tem nada a ver com o Advento que está chegando. Mas, na verdade, tem tudo a ver. Porque o Advento, as 4 semanas, nos preparam para o Natal, para o nascimento de Jesus. E Jesus veio para uma missão. Ele não veio passear aqui na terra. Ele veio com a missão de tornar-se carne para poder morrer pelos nossos pecados. E por isso, nesse último domingo do ano, nós falamos de morte, da crucificação de Jesus, o ápice, exatamente mostrando aquilo para o que Jesus veio e que nós vamos comemorar a partir da semana que vem, nesse período de Advento. Jesus veio morrer por nós. E todos os textos de hoje, eles têm uma mensagem muito interessante, um enfoque que eu gostaria de dar, que aponta para a cruz, e por isso escolhi como tema a teologia, ela passa pela cruz. O texto do Salmo, Salmo 46, todos nós conhecemos muito bem. Esse texto do Salmo ele se tornou muito conhecido até por causa do hino que Lutero faz, como hino da Reforma, onde ele usa de base o Salmo 46, refúgio e fortaleza. Mas eu gostaria de salientar 2 versículos, que é o versículo 4 e 5, e que diz o seguinte: no rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e jamais será abalado. No rio, no santuário onde Deus habitava, a cidade de Davi era Jerusalém. Era lá que estava o tabernáculo. Era lá que estava o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, onde estavam os 10 mandamentos, o maná, simbolizando a presença de Deus. Ali era o santuário do Altíssimo. Só que Jerusalém é uma cidade que não tem rio. É uma cidade sem rio. E Davi aqui está dizendo, no rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. De que rio ele está falando? Depois, eu gostaria de salientar o texto de Apocalipse 22:1, onde diz assim: o rio da água da vida saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua graça. Aí nós começamos a entender o que Davi quer dizer. Quando João está lá no céu, vendo a cidade maravilhosa, o paraíso, ele vê todos os salvos, ele vê o trono onde está o Cordeiro, onde está Deus, e dali sai um rio. Ele diz: é o rio da água da vida que corta toda a cidade. Queridos irmãos e irmãs, o ser humano ele não vive sem água. Nós até podemos passar um mês sem comer, né? Jesus passou 40 dias, Moisés também, Elias e outros.
Mas se passarmos uma semana sem beber água, os órgãos secam, eles grudam, sofremos de inanição e morremos. Água é vida. E principalmente na Bíblia, água é vida. Jesus deixa isso bem claro naquele encontro que ele teve com aquela mulher samaritana, que já tinha tido 5 casos de amor, estava no 6º, nunca fora casar. Ela vivia com problemas de se encontrar na vida, de ter uma direção, e de repente Jesus diz: quem beber da água que eu tenho nunca mais vai ter sede, eu sou a água da vida. E então começam a discutir sobre o Messias, sobre o Cristo, e Jesus diz para ela: eu sou o Messias, eu sou Cristo. E ela bebeu daquela água, e ela creu, e ela recebe Jesus, e aquilo dá um norte, dá um rumo à sua vida, muda a vida, e ela vai correndo para a cidade, e ela testemunha de Jesus e diz: olha, eu achei, ele é o Messias, ele é o seu Salvador, vamos lá. E através do testemunho dela, aquelas pessoas daquela cidade querem ouvir Jesus, querem ouvir a sua palavra, querem conhecer a verdade do Evangelho, e ele fica ali até outro dia ensinando. Eles bebem daquela água que lhes dá vida. Esse é o rio. Quando Davi está falando que em Jerusalém, a cidade sem rio, ela tem um rio, é o próprio Deus que se faz presente através da sua palavra. É lá que está a Arca da Aliança, ali que são os 10 mandamentos. É a palavra de Deus que deve orientar a nossa vida. E eu quero fazer uma colocação que eu vou reportar na mensagem toda, que é essa: onde Deus está? Ele, muitas vezes, ele está onde não se imagina, onde muitas pessoas não imaginam que ele esteja. Ele está na palavra. Jesus é chamado de palavra de Deus. Ele é o verbo que se faz carne. Onde Deus está? Ele está no rio. Ele é a água da vida que sacia a nossa sede. Elias queria ver Deus. Elias estava confuso, estava atribulado, porque a rainha queria matá-lo, e ele achava que ninguém tinha ficado com fé, ele achava que tinha fracassado na sua missão de profeta. Ele está totalmente com depressão e diz: Deus, tira a minha vida, eu quero morrer. E ele vai na caverna e Deus diz: eu vou falar contigo. Então, de repente, ele escuta trovoadas, ele escuta um terremoto, ele vê uma chuva e ele acha que é Deus que está ali, e Deus não está. Naqueles poderosos feitos da natureza, ele acha que Deus está se manifestando, e Deus não fala com ele. E então diz a Bíblia que dá um cicio tranquilo, ou seja, uma brisa bem suave, um silêncio total. E então Deus fala. É na hora do silêncio, quando nós calamos a boca, quando nós deixamos os nossos pensamentos sossegar um pouquinho, que Deus tem a oportunidade de falar conosco. Deus está ali, no cicio tranquilo. Não é nos poderosos feitos, nas trovoadas, no terremoto, nos grandes acontecimentos como nós gostaríamos que fosse. Quantas vezes estamos desiludidos, estamos angustiados na hora de um desemprego, na hora de uma briga com alguém que amamos, na hora de uma doença, e queremos que Deus se manifeste, apareça do nosso lado, mande um raio, um sinal. Muitas vezes dizemos: estou passando por uma prova, mas eu quero um sinal. Mas não calamos a boca. Não ficamos em silêncio para ouvir Deus falar. E Deus nunca sai do nosso lado. Ele está ali no cicio tranquilo. Onde Deus está? Ele está na cruz, aonde parece que está tudo perdido, tudo acabado, onde parece que Jesus está derrotado, onde nós lemos no texto do Evangelho agora que as mulheres batiam no peito, gritavam, choravam, se lamentavam, porque o seu Messias, o seu Senhor, o seu Rei tinha sido chicoteado, cuspiram nele, meteram uma coroa de espinho, está despedaçado, está carregando a cruz, vai morrer. E Jesus diz: ei, calma, não chorem por mim não,
Chorem por vocês, pelos vossos filhos, pelo que vem aí, porque quantas vezes eu quis reunir Jerusalém como a galinha reúne o que vocês não quiseram. Vocês não sabem, eu estou prevenindo o que vem depois. Comigo, não precisa chorar não, está tudo sob controle. Há uma semana atrás eu disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou porque eu quero. Isso aqui está tudo sob controle. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, foi para isso que eu vim. Na cruz, no momento em que parecia que a derrota estava consumada, ali Deus está mostrando o seu poder, o seu braço forte. Ali Deus está presente. Sim, Deus, onde Ele está? Lemos em Malaquias, os justos, os filhos de Deus, reclamando: nós somos justos, nós somos seguidores de Deus, nós somos fiéis, estamos na igreja, levamos nossas ofertas, e parece que a gente só se dá mal. Parece que os ímpios, os que não são cristãos, que não são fiéis, só se dão bem na vida. Como é que é isso, Deus? Eu mereço alguma coisa a mais. E aí Deus diz: ei, calma, ei, sossegue, ei. O dia do Senhor, o meu dia está aproximando. E aí vocês vão ver a diferença. Aí vocês vão receber a recompensa que é eterna e eles a punição que também é eterna. Ou seja, essa vida aqui é uma fração. A eternidade é depois. Como diz o autor de Hebreus, aqui nós moramos numa tenda. A gente arma aqui, arma ali, ali. A gente está de passagem porque a nossa habitação é depois. E Deus estava dizendo para eles: eu nunca abandonei vocês, eu estou aqui calmo, eu estou acompanhando tudo. E estou julgando. A diferença vem depois. Onde Deus está? Deus está naquele governo do mundo injusto, aquele governo romano, tirano, assassino, que está condenando o inocente à morte na crucificação. Mas como é que Deus está ali? Porque nada é por acaso. Poderiam ter condenado 4, 10, mas foram condenados apenas 2 assassinos naquele momento de crucificação com Jesus. Poderiam ter colocado Jesus em qualquer lado, mas colocaram Jesus no meio. E isso era Deus coordenando, vocês vão saber, para nos dar um ensinamento. Ali tem uma lição didática. Jesus quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer dizer que aquela cruz simboliza o trono de Deus. Aqueles 2 bandidos, um zombando, ridicularizando, e o outro confessando o seu pecado e pedindo perdão, simboliza a humanidade. Toda a humanidade que se encontra diante de Deus para o julgamento tem que escolher um lado. Também ali Deus está. Num governo que podemos achar que é injusto, tirano e que está totalmente errado. Onde Deus está? Deus está na água do batismo. Deus está na Santa Ceia. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Deus está na absolvição, quando Ele diz: perdoados estão vossos pecados, vão em paz. Deus está na bênção, quando no final do culto Ele diz: o meu rosto está resplandecendo e vocês estão saindo agora com a minha paz, com a minha companhia, renovando a aliança que eu fiz com vocês aqui. Entretanto, muitas e muitas vezes o pecado cega o nosso entendimento para não vermos como Deus se manifesta. Queremos manipular Deus da nossa maneira, queremos grandes milagres, grandes sinais, feitos poderosos, como o diabo tentou Jesus lá na hora da tentação. Mostra o teu poder, multiplica aí, transforma pedra em pão, pula daí de cima. E Jesus só responde: está escrito. Deus não está no poder que o diabo queria que demonstrasse, na fama, na prosperidade. Deus está no está escrito. É ali que Deus está falando. É ali que Deus manifesta o seu poder, a sua glória, porque é ali que Ele mostra o quanto nos ama e que Ele não quer que nós os percamos. E que tudo foi feito através de Jesus,
para a nossa salvação, o Verbo, a Palavra, que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Graça é Deus nos dar o perdão, e verdade porque Ele apontou para cada um de nós o caminho da salvação. Não, Deus não se manifesta da nossa maneira. Não somos nós que controlamos Ele, como tantos e tantos ainda querem fazer hoje. Deus escolhe as coisas humildes para escandalizar os poderosos. Como disse Maria lá no seu cântico, destronou dos seus tronos os poderosos. Deus, através de Jesus, nasce lá em Belém, uma pequena vila insignificante. Não nasce em Jerusalém, na capital dos judeus. Deus vive lá em Nazaré, uma cidadezinha insignificante, que Natanael disse: ué, mas de Nazaré pode vir uma coisa boa? Ele não vive lá em Roma, na capital do Império. Deus se manifesta nas coisas pequenas. Não se sinta tranquilo. Uma pequena brisa quando nós ficamos em silêncio e temos condições de ouvir a sua palavra. Hoje ele diria, quando a gente tem condição de desligar o Facebook, o Zap, a televisão, o computador e abrir a Bíblia e ver o que ele tem a nos dizer. Teologia da cruz, ela sempre passa pela palavra. Jesus é a palavra. O contato de Deus mais intenso se dá ali na sua palavra. Ali aparece o Deus mais claro e mais escondido. O mais claro para quem tem fé e vê. Ali Deus está falando comigo. Mais escondido para aquele que não tem fé e diz: isso é besteira. Isso não acrescenta nada para mim. A cruz parecia ser a maior derrota. E foi o maior e efetivo sinal da vitória de Deus sobre Satanás. Para combatermos as nossas fantasias a respeito de Deus, é preciso nos voltarmos à palavra, ler, ouvir e estudar mais. Por isso que temos os estudos bíblicos. Pena que poucos são aqueles que fazem algum esforço para participar e aprender um pouco mais. Deixar Deus falar para nós ouvirmos. É na palavra que nós recebemos o perdão, o consolo, a esperança, a paz. Nós não temos o controle de Deus, não é nós que determinamos. Eu quero você aqui agora para fazer um milagre, para isso, para aquilo. É preciso ouvir, receber pela fé aquilo que a palavra nos oferece. Do túmulo vazio emerge a vida. Ali naquele túmulo onde tudo era silêncio, pois o choro já tinha cessado, e diante do túmulo, diante do enterro, nós somos inúteis, nós não temos o que fazer, nós temos que calar a boca. É dali que a pedra é removida, Jesus surge, e aí vai falando com cada um dos discípulos, dizendo: não tenho medo, deixo para vocês a minha paz. Em meio ao desespero, ao medo, à inutilidade, à incompetência nossa como seres humanos, diante da morte, diante do medo, do desespero, Jesus diz: eu estou dando para vocês a minha paz, não tem medo. E isso nos basta. E isso é tudo que precisamos. Lembram de Jacó? Quando sai de casa, só com o seu cajado, Deus não fala com Jacó apesar da sua fragilidade. Não. Deus fala com Jacó por causa da fragilidade. Ele não tinha nada, estava só com o cajado. Então Deus aparece naquele sonho e diz: ei, tu não está sozinho. Tu está achando que está sozinho, que não tem ninguém, está com medo? Eu estou contigo. Deus falou com Davi, não foi apesar da fragilidade, mas foi por causa dela. Quando ele era perseguido por Saul, pelos filisteus, por todos os lados, Deus disse: calma, eu estou contigo. Foi assim com Lutero, quando se revoltou contra o império, contra o Papa e trouxe a verdade. Ele disse: está sozinho? Não. Tu está se sentindo fraco? Calma, eu estou contigo.
Assim também é conosco. Quando nós nos sentimos fracos, desesperados e achamos que não temos o que oferecer, não temos uma moeda de troca, é aí que Deus fala e diz: é assim que eu te quero, é assim que eu te quero, tudo que tu precisas eu vou te dar. O fariseu, naquela oração, que não era oração, era uma declaração de santidade, não levou nada para casa. O publicano, que lá atrás não ousava levantar a cabeça, ele dizia: ser propício para mim, pecador. O que Jesus disse? Este voltou perdoado, abençoado, agraciado, cheio de graça para a sua casa. Sim, queridos irmãos, naquela crucificação, a palavra estava sendo crucificada e ela termina dizendo: está consumado, terminei. Mas antes disso, para aqueles que zombavam, riam, ridicularizavam, diziam: sai daí, mostra o teu poder, ué. Ele tem uma palavra, não para eles, para o Pai. Diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como é bom a gente saber que quando a gente não sabe o que faz, quando a gente fala besteira, quando a gente se comporta de uma maneira não muito legal aos olhos de Deus, Jesus está lá como nosso advogado, com as mãos juntas, dizendo: Pai, perdoa Gilberto, perdoa a Bárbara, perdoa Augusto, perdoa José, perdoa Francisco. Ele não sabe o que está fazendo. Como é bom sabermos que nós temos esse advogado junto ao Pai. E esse advogado, esse defensor, só tem quem se comporta como aquele malfeitor, que lá no último momento, enquanto o outro ria, zombava, ridicularizava, dizia: sai daí, representando a grande maioria da humanidade, o outro diz: cala a tua boca, cala a tua boca. Nós estamos aqui morrendo por causa dos nossos assassinatos, dos nossos crimes, nós estamos aqui cumprindo a justiça, cala a tua boca, esse cara é santo, ele não tem nada, fecha a boca. E ele olha para Jesus e diz: Jesus, poxa, tem pena de mim, lembra de mim? E Jesus diz: hoje tu vai estar comigo no paraíso. Um momento de fé, de entrega, onde ele não tem nada a oferecer, só a receber. Ele olha para Jesus e puxa a orelha do outro, diz: ei, cara, agora é teu momento, para com isso. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está no batismo, está na Santa Ceia, está na palavra da absolvição, da bênção. Creia nisso. Valorize essa teologia da cruz que aponta para a palavra. Hoje é o último domingo do ano. Durante o ano todo, nós falamos sobre esse tema que aqui está atrás de mim.